Se você tem dúvidas sobre a utilização da telha de PVC, neste vídeo nós vamos fazer um comparativo com a telha de fibrocimento e responder as principais particularidades e dúvidas em relação a esse material. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Quando nós falamos sobre telha de PVC, qual que é o principal ponto de dúvida da maioria das pessoas? Será que esse tipo de telha é resistente, ele traz segurança e o principal, a questão da sua durabilidade? Pessoal, neste vídeo nós vamos trabalhar com a telha de PVC da principal fabricante desse material. Olhando as especificações técnicas desse fabricante, ele fala em relação à segurança dos modelos de telha de PVC que nós vamos ter. Nós podemos ter diferentes tipos de telha de PVC, trapezoidal, mini onda, colonial e até mesmo imitando a estética da telha plana. Sobre a segurança, o fabricante fala o seguinte, abre aspas, as telhas de PVC não propagam chamas e elas atendem às exigências brasileiras de segurança ao fogo, fecha aspas. Com base nessa especificação do fabricante, nós já percebemos que ele atende às principais normas da ABNT. Com base nesse primeiro ponto que nós estamos tratando, nós já percebemos que o fabricante tem aquela preocupação de atender todas as normas e exigências para ter uma boa segurança do material deles. Quando nós falamos de telha de PVC, pessoal, nós estamos trabalhando com plástico, já que esse PVC ele vai ser transformado, modelado na telha. Aqui outro ponto que o pessoal tem muita dúvida em relação à proteção e ao conforto para o ambiente. O fabricante ele diz o seguinte, possuem baixo coeficiente de condução térmica e redução sonora superior à maioria das telhas, fecha aspas. O ponto-chave que você precisa compreender é o que é o coeficiente de condução térmica. Pessoal, esse coeficiente de condução térmica ele acaba indicando a facilidade com que o calor passa por um material. Quanto maior o valor, mais o material conduz calor. Por exemplo, um metal. Já quanto menor o valor, mais ele isola, como que a questão da lã de vidro. Aqui no caso, o fabricante está dizendo para a gente que esse material ele tem baixo coeficiente de condução térmica. E esse primeiro modelo de telha de PVC da Precon, nós temos o modelo plano. Pessoal, eu fui lá no catálogo deles e peguei a menor telha de cada modelo. Para esse modelo plano, nós temos essa tabelinha que eu montei, onde nós vamos ter as principais dimensões e a questão do peso e do custo dela. Vamos olhar aqui com calma. Esse é o modelo de telha plano, provavelmente você já viu esse mesmo tipo de modelo, mas em telha cerâmica. O menor modelo desse tipo de telha ele vai ter um comprimento de 2 metros e 42 centímetros. Já em relação à sua largura, nós conseguimos perceber nesse esboço aqui, nesse desenho, que a sua largura vai ser de 0,88 metros, ou 88 centímetros. Já em relação à área útil, ou seja, quantas telhas nós precisamos utilizar desse modelo para cobrir uma área de 1 metro quadrado. Aqui, o fabricante fala que nós precisamos de 1,81. Já em relação à sua espessura, essa telha vai ter uma espessura de 1,70 milímetros. Já o peso por telha, cada telha desse modelo, ele vai pesar 7 kg. E fazendo uma busca no mercado desse mesmo modelo e desse mesmo fabricante, cada telha vai ter um preço de R$ 90. Mas nós percebemos aqui que ele tem uma alta cobertura por metro quadrado. Já um outro modelo que nós temos desse mesmo fabricante é o modelo mini onda. Aqui, levando em consideração os mesmos aspectos que nós fizemos lá atrás, aqui o menor comprimento desse modelo vai ser de 1,80 m, a sua largura de 0,91 metros, a quantidade de telhas que nós precisamos para cobrir uma área de 1 metro quadrado, nós temos 1,41. Já em relação à sua espessura, esse material ele vai ter uma espessura de 1,30 e o peso por telha é de 4,10 kg. Já o preço, fazendo a mesma consulta, com o mesmo fabricante e o mesmo modelo, cada telha sai por volta de R$ 100. Já um terceiro modelo de telha de PVC, nós temos as telhas coloniais. Aqui o comprimento dessa telha é de 2,30 metros, a menor desse modelo, a largura vai ser de 0,88, área útil de 1,69, a espessura 2,50 milímetros e o peso por cada telha de 9 kg. E o preço médio desse tipo de telha até a data presente de gravação desse vídeo é de R$ 93. Então eu te apresentei 3 modelos, colonial, mini onda e a telha plano.
O que nós podemos tirar de conclusão desses 3 modelos desses tipos de telha, que acaba cobrindo a mesma área útil por telha. Outro detalhe é a espessura. Então nós temos um material extremamente fino. E a questão do seu peso, apenas a telha mini onda, que apresenta um peso abaixo de 5 kg. Já em relação ao preço médio, não tem tantas variações mudando os tipos de modelos de telhas. O que nós percebemos desse tipo de material é que eles utilizam o mesmo produto, porém em diferentes modelagens. Fazendo o comparativo aqui, eu separei esse modelo de telha fibrocimento, que vai ser muito semelhante à telha mini onda. Aqui a telha vai ser a telha ondulada de fibrocimento. Aí ela vai ter o comprimento de 2,44 metros, a largura de 0,92 metros. Esse modelo de telha ele acaba tendo uma área útil, ou seja, ele consegue cobrir uma área de até 2,44 metros quadrados. E uma das principais diferenças em relação à telha mini onda de PVC é a questão da espessura. Aqui a telha de PVC ela vai ter uma espessura de 5 milímetros. Outro ponto que acaba tendo um destaque muito grande, e aqui para a telha de fibrocimento, é a questão do peso por telha. Cada telha desse modelo de fibrocimento acaba tendo um peso de 22,90 kg, ou seja, um peso extremamente alto em comparação à telha mini onda. Aqui o preço médio da telha de PVC é de R$ 93. O que nós podemos tirar de conclusão desse comparativo aqui? Que a questão do preço ele não afeta tanto, já que nós temos uma diferença aqui em preço médio e dependendo de cada região, esses preços podem ter algum tipo de oscilação. Mas nesse caso em específico, a diferença é de R$ 7. Mas o que isso acaba impactando na estrutura de madeira que nós vamos ter, ou outro tipo de estrutura que você for utilizar para fixar essas telhas, é a questão do peso. Quanto maior o peso da telha, maior é a solicitação, maior é a exigência que você vai ter naquele madeiramento. Ou seja, quanto mais pesado for sua telha, maior vai ser a exigência do madeiramento. Você vai precisar de maiores dimensões na sua ripa, no seu caibro, nas suas terças, e isso pode impactar diretamente a quantidade de madeiramento que você vai precisar e o custo final do seu madeiramento. Então sempre dê preferência à telha mais leve. Assim você vai ter uma boa economia de madeiramento. Apenas para você ter a noção, aqui um comparativo do sistema tradicional com o sistema de cobertura com telha de PVC. Geralmente, o sistema tradicional ele prevê que você vai fazer a utilização de ripas, terças, caibros e além da sua tesoura. Já em comparação ao sistema de cobertura com telhas de PVC, aqui nós ausentamos a necessidade de ripas, já que vem em painéis modulados esse tipo de telha. Então nós não precisamos desse tipo de madeiramento. Porém, nós vamos precisar das terças e dos caibros para fazer a sua instalação. Se você ficou até o presente momento nesse vídeo, eu vou tirar algumas dúvidas em relação a esse tipo de telhado. O primeiro ponto que muitas pessoas acabam tendo a dúvida do que são feitas as telhas de PVC. As telhas de PVC, pessoal, elas acabam sendo fabricados a partir de chapa de PVC, que acaba sendo modificado com acrilato em camadas duplas. Se você olhar aqui, a base interna é de PVC, especialmente desenvolvido para ser utilizado em coberturas. Já outra dúvida comum desse tipo de telha é que o pessoal acaba perguntando se pode cortar esse modelo de telha. Aqui o fabricante acaba indicando que você pode cortar esse tipo de telha ou fazer peças complementares, mas você tem que utilizar serra elétrica, serrote, arco de serra ou até mesmo uma serra tico-tico. Já uma outra dúvida é a seguinte: as telhas perdem facilmente a cor com a ação do sol? E a resposta é não. De acordo com o fabricante, a camada externa das telhas foi desenvolvida com proteção contra raios UV e possui fixadores de cor. Você pode ter um outro tipo de dúvida. Se você deixar a sua telha por um longo prazo, por vários anos, será que ela não vai ressecar ou quebrar com o passar do tempo? O fabricante diz o seguinte, pessoal: a tecnologia que eles utilizam acaba conferindo uma flexibilidade, permitindo a exposições e intempéries sem ressecamento ou quebra ao longo dos anos. Se essas informações estão sendo úteis para você, então já deixe o seu curtir e não se esqueça de inscrever-se no canal. Assim eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo e você me ajuda no meu trabalho. Já a próxima questão é em relação às chuvas. Será que quando chover, esse tipo de telha não vai fazer tantos barulhos dentro da residência? E a resposta do fabricante foi a seguinte: pelo contrário, o PVC contribui para o amortecimento e impede a transmissão do som na sua totalidade.
De acordo com o fabricante, esse tipo de telha de PVC ele acaba abafando o som dentro da residência. Já a pergunta campeã é a seguinte: pode-se andar sobre o telhado feito de telha de PVC? De acordo com o fabricante, a Precon, você pode andar nesse tipo de telha, já que ele foi projetado, desenvolvido para aguentar uma pessoa com peso de 120 kg. Então nós percebemos que esse modelo de telha acaba tendo uma resistência, principalmente quando for fazer a instalação e a manutenção desse tipo de telhado. Lembrando para você que telhado é uma coisa que você tem que ter muita atenção, principalmente se você for andar sobre o telhado. Sempre utilize EPI e sempre tenha atenção quando você for andar sobre esse tipo de telhado, seja de PVC ou até mesmo de fibrocimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!